hoje nós vamos falar sobre o consumo do álcool. É um assunto delicado para alguns e banalizado por outros. Por isso, nós convidamos o psicólogo, especialista em psicopatologia e dependência química, Protásio Cardoso da Silva Júnior. Boa tarde, Protásio. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. A gente sabe que a dependência do álcool é um assunto extremamente complexo, né? Mas a gente gostaria de fazer um alerta, especialmente aos jovens, né? Porque depois, durante e após a pandemia, pesquisas indicam um aumento no consumo do álcool. E para a gente entender o que é aquele consumo recreativo, qual o risco da dependência, por isso a gente te convidou. Você, como psicólogo, no consultório, você observa relatos ou depoimentos de pessoas que têm abusado no consumo de álcool? Sim, o que acontece é que assim, na verdade o álcool ele pode ser considerado como uma substância seletivamente viciante. O que quer dizer isso? Que algumas pessoas vão fazer uso de álcool de uma forma recreativa e nunca vão desenvolver algum tipo de dependência. E outras pessoas, por ter uma personalidade e um organismo já com uma tendência para o alcoolismo, vai aumentar esse uso de álcool e vai transformar de recreativo para abusivo e se tornar uma dependência. Então, assim, é importante entender que antes dos 16 anos, quando o jovem está usando álcool ou outro tipo de substância, ele vai ter uma tendência maior para desenvolver essa dependência. Então tem aquela risco. brincadeirinha de deixar o filho experimentar, dar um golinho na cerveja, nem pensar. Tem um perigo muito grande nesse sentido. E outra coisa que é importante entender também, assim, que junto com o alcoolismo, tem a questão da psicopatologia, porque o alcoolismo ele pode ser uma doença secundária. A pessoa tem algum tipo de transtorno que ele não consegue diagnosticar, nem a família, e aí o álcool ele acaba entrando como um remédio. Então, assim, precisa tratar, aí precisa de um profissional para fazer uma avaliação, né? Que conheça a dependência química, que entenda do que se trata, para poder avaliar se a pessoa tem um transtorno que antecede já esse uso de álcool para ser tratado da melhor forma. Muito bom. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, mas antes, Protásio, eu quero chamar já uma participação que chegou, porque aqui é muito importante essa interação, porque a gente quer falar com você que está nos acompanhando. Então, chegou aqui uma mensagem: faço uso de álcool, cerveja, praticamente todos os dias. Quando não tomo pelo menos 6 latinhas, não consigo dormir. Nesse caso aí já a pessoa está começando a apresentar já um abuso, né? Não necessariamente vai ser uma dependência, aí é preciso fazer uma avaliação, porque como eu comentei, pode ser que ela de repente tenha uma depressão, um outro transtorno, que eu estou pegando só essas palavras, então assim, não tem muito contexto, né? Mas pode ser que a pessoa tenha algum tipo de transtorno que tem que ser tratado junto com o alcoolismo. Então é importante procurar um profissional para entender e também quanto tempo que ela está fazendo o uso desse álcool, com essa quantidade, né? E se isso é uma situação que há pouco tempo, há mais tempo, então assim, tem que ser feita uma avaliação mais pormenorizada para poder tratar, né? E até ela se engana, porque ela acha que... Porque anestesia, né? Então dá a sonolência, mas ela acaba não tendo um sono reparador, não acaba dormindo o sono necessário, achando que o álcool favorece. Agora, Protásio, se o álcool, ao mesmo tempo que na nossa sociedade, ele é permitido, ele é bem visto, né? Postar foto na rede social com uma tacinha de vinho, uma tacinha de champanhe, muita gente acha bonito até. Por que tanta resistência, tanta dificuldade da pessoa assumir e dizer: eu preciso me tratar, daqui para frente eu já não estou dando conta? Essa é uma pergunta interessante, assim, porque as pessoas têm uma dificuldade em entender, assim, que no momento da vida em diante, ela perdeu o controle, né? Então, assim, o alcoolismo ele vai se desenvolvendo e chega um momento que a pessoa não consegue mais lidar, que perde realmente o controle da vida e acaba se tornando, muitas vezes, com o tempo, disfuncional. E aí começa a ter problema no trabalho, problema social, relacionamento. Então, assim, tem uma dificuldade do próprio paciente, como da família também. Aceitar que tem alguém que está né? Porque vem muito a questão da moral, né? Que a pessoa, porque tu não teve uma boa criação, ou a pessoa é fraca. Então, assim, esses mitos em relação à doença é que dificultam, né, a aceitação do tratamento, né? E outro problema é assim, que nossa sociedade, desde do primeiro momento no batizado, alguma coisa assim, as pessoas usam álcool, né? Então é uma coisa muito comum. E é difícil para a pessoa aceitar que de um período em diante ele não vai poder fazer mais uso do álcool. E assim, se ele desenvolver o alcoolismo, ele não vai mais poder fazer uso de álcool de uma forma segura. E essa que é a parte mais complicada. Então, aproveitando isso, muita gente diz que se a pessoa não tomar a decisão, o tratamento não vai fazer efeito, que por isso muita gente às vezes começa um tratamento, desiste e tudo mais. Então, a família no desespero, ela acaba levando ele para uma clínica, né? A família
toma a decisão primeiro que o paciente. Na tua visão, na tua experiência, é possível as duas coisas? É possível que num determinado momento a família tenha que tomar essa decisão ou realmente tem que partir da pessoa? Eu acho assim, ó, que a família é muito importante, mas tem uma questão assim, ó, o alcoolismo é uma doença da família. Então, muitas vezes a família é muito resistente para poder procurar ajuda e de aceitar que a pessoa tem um problema, né? E depois também assim, quando a família muitas vezes ela é mantenedora e patrocinadora desse uso do álcool, principalmente a esposa. Então assim, ela tem vergonha ou tem medo de expor o problema, de procurar ajuda. Muitas vezes ela pode ser ameaçada pela própria, né, no caso, pelo cônjuge, enfim. E aí se torna difícil. E tem uma outra questão que vai um pouco mais além, que aí tem que ser algo um pouco mais complexo, é que assim, não existe um compulsivo, existe uma família compulsiva. A família toda está adoecida. Por isso essa dificuldade de... Então assim, quando a pessoa começa a fazer um uso mais exagerado que acontece um problema, na verdade é um pedido de ajuda inconsciente que a pessoa está fazendo para poder fazer alguma coisa a respeito do que está acontecendo. Profundíssimo isso, extremamente profundo, que faz com que a gente mude o nosso olhar para quem é dependente, né? Porque, ele bebe, mas ele não é agressivo. Ele bebe, fica engraçado. Então, a gente vai naturalizando certos comportamentos ou oprimindo, criticando certos comportamentos e fortalecendo outros, né? Agora, voltando para a questão dos jovens, né? Porque, assim, tu falou em enzima, que pode estar no organismo, que pode ser um propulsor, mas de comportamentos, temperamentos também. Quais seriam esses comportamentos, essas características? Eu acho que assim, ó, o que começa a aparecer é assim, porque a família já começa a perceber principalmente uma alteração do humor. Mesmo quando a pessoa está no uso, aí depende do tipo de substância. Porque assim, a gente está falando mais do álcool aqui, né? Mas assim, por exemplo, o álcool ele é depressor. A cocaína, quando a pessoa usa, ela é estimulante. Então assim, a depressão vai vir depois do uso. E o álcool vem a ansiedade depois do uso, que a pessoa fica ansiosa e quer beber novamente para ficar mais tranquilo. Então, assim, depende do tipo de substância, vai ter um efeito diferenciado no organismo. E essa seria a doença, o problema que antecede ao álcool. Então, o álcool é um escape, é um sintoma, mas o problema, a raiz é mais profunda. Protásio, chegou mais um depoimento aqui pra gente no nosso WhatsApp. Já vi muitos jovens reunidos bebendo muito, fumando, e conheço pessoas que bebem cerveja todos os dias. Assim, ó, como que os pais, né, para quem está nos acompanhando, sabem que o filho já tem consumido bebida e tudo mais, como que eles devem agir? Proibir adianta? É porque assim, ó, aí tem que entender como é que é a dinâmica da família, porque em boa parte, né, das pessoas, assim, a família já tem cultivado o uso de álcool na família. Como é que vai proibir se eles dão exemplo, né? Então, aí fica mais complicado. Então, assim, só vai pedir ajuda quando a coisa estiver muito, muito extrema já, o problema muito agravado, né? Porque, assim, todos bebem. E aí é difícil deles entender por que aquela pessoa bebe demais e apresenta problemas. Uma outra questão. Tem uma pessoa na família ou no grupo de amigos, né, que reconheceu que está com problema, quer parar. Como os demais devem se portar em relação a isso? Deve evitar bebida junto, também todo mundo, né, não beber junto com ele, evitar o assunto. Como que a pessoa pode ajudar essa pessoa nesse momento? Assim, ó, esse é bastante polêmico porque algumas pessoas dizem assim, não, o problema é dele, eu vou continuar tomando a minha cervejinha, não tenho problema nenhum, né? Então, assim, depende muito da pessoa, da família que está ali junto, para poder apoiar ou não. Então, assim, tem uma história da própria pessoa do lado, no caso, irmão, esposa ou parentes, né? Que aí, muitas vezes também, não, mas tu tem que beber só um pouco, por que tu não bebe só um pouco? Só que aí está a questão da doença que a pessoa não consegue beber só um pouco, né? Um caminho seria essa pessoa dizer como ela se sente, né? Eu estou em tratamento, eu gostaria de que esse assunto não fosse tocar. Ela pode dizer como ela se sente em relação? Com certeza, porque assim, até quando ela vai fazer terapia, o próprio terapeuta ajuda a orientar, a fazer, trabalhar a prevenção de recaída, manejo da fissura e como lidar com essas situações. Porque assim, muitas vezes a família, chega alguém para oferecer bebida, a família fala, não, ele não bebe. Então, assim, deixa a pessoa constrangida, ela fica mais mal. Então, assim, é importante deixar a pessoa à vontade para saber como ela vai lidar. Perfeito. Eu sabia que esse assunto renderia muito e rende mais, com certeza. Mas quero agradecer a sua presença hoje, Protásio, pela sua fala, né, direta, e já fica o convite para uma próxima vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.